Pessoal, queria apresentar para quem ainda não conhece a Cristina. O nome da Cristina, vou deixar ela falar, porque toda vez que eu falo. A Cris é uma super parceira do IBRAC e eu queria demais agradecer ela por aceitar o nosso convite para vir. Mandou uma mensagem e falou assim: queria saber sobre como está a implementação das tarefas e do MUNOS da CGU, criação de programas de integridade, licitação e contratos administrativos. Você topa? Ela nem perguntou a data. Então, obrigado, Cris, por estar com a gente. A gente está com casa cheíssima aqui, presencial. A gente teve que buscar cadeira em outras salas, esse é o seu prestígio. E também com casa cheia aqui no remoto. Obrigado por estar com a gente. Fala com você. Bom dia, Rafa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Tô vendo, assim, eu vejo vocês em miniatura, mas tô vendo que tá cheio. Eu que tenho que agradecer, na verdade, a nossa parceria, a parceria do IBRAC com a CGU. Como a gente sempre fala, né? É uma parceria que ambos os lados têm muito a contribuir, ambos os lados têm muito a aprender, né? Então a gente só pode, de fato, agradecer. Com certeza a gente está aqui para falar um pouco com vocês. Eu queria referenciar um pouco também de que forma que a gente vai fazer essa apresentação. Eu tenho uma apresentação pronta, que não está aqui comigo, está com a Dora, porque eu não consegui compartilhar, então talvez tenha algum probleminha aí em relação à alteração dos slides. Mas o que eu queria também ouvir um pouco, Rafa, essa apresentação, ela traça toda a questão da regulamentação, né? Regulamentação em relação à avaliação dos programas de integridade no âmbito dos contratos e licitações. Mas, do que você tinha me falado, vocês também achariam interessante que a gente abordasse um pouco, assim, como é que isso está acontecendo na prática aqui na CGU. Então, eu posso... dependendo do que você me disser, a gente acelera um pouco aqui esse início, mais conceitual e tudo mais, e vai para a parte final. Enfim, eu queria ouvir em termos assim, faço a apresentação falando do início, explicando a metodologia, ainda que de forma geral, e falando do status, como que você prefere que a gente faça essa abordagem? Cris, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece a regulamentação. Entretanto, eu acho que você fazer um apanhado geral rapidinho, para quem também não está super por dentro, é legal, mas você pode ser bem rápida e aí falar um pouquinho da implementação. Concorda, Tá pessoal? joia. Perfeito. Combinado, então. Dora, por favor. Como o Rafa falou, eu sou Cristine, eu estou atualmente aqui como diretora na CGU. A minha diretoria é a diretoria que cuida das avaliações de programas de integridade. Então, nós temos duas coordenações: a coordenação de fomento de integridade, de promoção de integridade privada, e a coordenação de avaliação de programas de integridade. No âmbito das contratações públicas, com o advento da Lei 1433, que trouxe, né, esse escopo dos programas de integridade, o que para nós foi muito satisfatório, porque traz os programas de integridade, traz a temática de integridade para um outro patamar, reafirmando a importância do compliance, a importância de governança, a importância de tudo que a gente conhece em relação à integridade privada. A CGU regulamentou de duas formas até o momento. Então, teve o decreto 12304 e a portaria normativa 226 de 2025. Pode passar, Dora. A portaria, ela trouxe a metodologia, ela trouxe mais as questões operacionais, regulamentando o decreto. Só para revisar um pouquinho, então, quando que vai acontecer essas avaliações da CGU no âmbito das contratações públicas? Em três hipóteses: nas contratações de grande vulto, na questão do desempate e nas hipóteses de reabilitação. Então, hoje, para uma empresa passar por um procedimento de reabilitação, ela precisa também passar por um processo de avaliação do seu programa de integridade.
Falando especificamente do grande vulto, então aqui a gente traz o prazo, então após a contratação, a empresa tem 6 meses mais 30 dias, 6 meses é o que está previsto legalmente, mais 30 dias por questões operacionais, a gente deu esse prazo adicional para as empresas inserirem o seu programa de integridade no nosso sistema. Temos as hipóteses de dispensa, no âmbito do grande vulto, que a empresa Proética não vai precisar passar pelo processo de avaliação. Se já aconteceu uma avaliação do programa de integridade no prazo de 24 meses, da mesma maneira, iremos dispensar, e caso exista outra avaliação em curso pela CGU, nós não iniciaremos uma segunda avaliação, enquanto vai valer a primeira, enquanto estiver transcorrendo. O valor das hipóteses de grande vulto, das contratações de grande vulto, hoje está em 261 milhões, mas se não saiu, está para sair, já há uma nova atualização, enfim, esse valor ele é atualizado todos os anos. Importante dizer que inclui também os aditivos, então, se o contrato inicial era um valor que não atingia, mas através de aditivo atinge esse valor global, ele passa a estar dentro do escopo e da obrigatoriedade de apresentação de programa de integridade. Cris, eu recebi uma pergunta sobre aditivo que eu já queria fazer para você, porque eu não sabia a resposta. Se a empresa tinha um contrato de antes da lei de licitações, que era um contrato superior ao valor 261 milhões, mas estava anterior, só que ela assina um aditivo apenas de extensão de prazo agora do contrato, ele vai ser submetido ou não? Em princípio, não, se a gente está falando só do prazo, tá, Rafa? Mas, assim, a gente tem várias questões, acho que isso é importante a gente falar. E talvez essa seja uma delas, assim como outras. Existem várias dúvidas que estão aparecendo no momento que a gente começa a executar a política, né? Então, essa é uma das dúvidas também que está sob consulta interna aqui da CGU, tá? Existem outras também, eu vou abordar, principalmente relacionadas às concessões, a questão de vigência, enfim. Mas todas elas a gente está tratando e a gente deve soltar uma série de enunciados com todos esses indicativos. Aqui uma questão mais de referencial mesmo, por que, que a gente fala dos programas de integridade, por que dentro das licitações e dos contratos, então cada vez mais a gente via a necessidade de que, pelo risco existente, né, os riscos, inclusive, relacionados à integridade, relacionados à governança e tudo mais, houve a necessidade dessa regulamentação. E acho que aqui é conhecimento público, né? Então, muitas vezes são contratos de longa duração, com alta complexidade, os volumes de recursos, e aí a gente está falando de grande vulto, né? E incluindo concessões, permissões e parcerias, possibilidade das renegociações e a interação permanente entre o contratado e o poder público, ou seja, trazendo também aí a ótica da importância da integridade na relação público-privada. Esse aqui é um ponto importante, porque até conversando com alguns colegas, e o próprio Rafa também comentou sobre isso, a questão das concessões e permissões, como é que a gente vai caracterizar? Então, a gente vai ter a referência, hoje, dos 261 milhões, mas vai ser considerado esses três fatores, digamos assim, no âmbito de concessões e permissões. Então, o valor de investimento, o valor da outorga e o fluxo financeiro estimado. Qualquer um desses itens que se enquadre nesse valor passa a estar dentro do escopo de avaliação da CGU, tá? Mas sempre pensando, claro, como a gente não está falando aqui daquele valor, é um contrato de grande vulto, mas a gente fala da dimensão econômica global do contrato. Aqui revisando as áreas, mas acho que não precisamos nos ater a esse slide, porque são as áreas que vocês já conhecem, as áreas, aquelas áreas que se repetem, né, nas nossas avaliações, nas nossas diretrizes de programa de integridade, as áreas de um programa. Falando aqui dos papéis e das responsabilidades, então a gente tem o órgão contratante, a pessoa jurídica contratada e o órgão avaliador. Nesse caso, como é que vai acontecer? O órgão contratante, ele vai inserir a informação no nosso sistema daquela contratação. Imediatamente após essa inserção, a empresa vai receber uma notificação via sistema de que aquele contrato está caracterizado dentro do escopo de avaliação e
que ele insira, ou seja, a própria empresa vai inserir o seu programa de integridade também no nosso sistema. A gente desenvolveu um módulo específico dentro do SAMP, que é o nosso sistema de avaliação e monitoramento de programas de integridade, então é onde já acontece Proética. Existe um módulo específico para as avaliações no âmbito das contratações públicas. E aí vem a responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica contratada, no sentido de inserir todas as informações, de acordo com todas as áreas e tudo que foi desenvolvido. E aí a CGU, como órgão avaliador, via de regra, mas a gente fala aqui também que existe a possibilidade, talvez futura, de alguma hipótese de delegação dessa avaliação, em especial no âmbito dos ministérios, a partir do momento que haja um nível de maturidade maior. Aqui o que eu já, repetição do que eu acabei de falar, né, mas acho que é um ponto importante em relação à avaliação, ou seja, o papel da CGU, e já trazendo aqui um pouco para vocês sobre a prática operacional. A partir do momento que a empresa submete no sistema, então a obrigação, ainda que de forma provisória, ela cumpriu, ela inseriu no sistema o programa de integridade dela. Aí a responsabilidade passa para a CGU, para que faça a avaliação do programa. Vamos conseguir avaliar todos os programas dentro desse escopo? Não sabemos ainda, né? A gente, por isso, na própria portaria, nós trouxemos a previsão dos critérios de amostragem, assim como das técnicas de avaliação. Porque os critérios de amostragem, numa hipótese de não podermos avaliar todo o universo dos contratos, a gente vai aplicar, assim como acontece em auditoria, fiscalização, na própria Receita Federal é assim também, aplicaremos uma série de critérios para que a gente possa selecionar um grupo de contratos que serão avaliados, os seus programas. E falando aqui também, já dentro de um novo papel da empresa, depois dessa avaliação que a CGU vai fazer, estou falando aqui da CGU, mas claro, a gente sabe que estados e municípios também vão fazer e vão poder fazer. Então, a minha fala aqui é especificamente em relação à CGU, é a forma como nós regulamentamos. No âmbito federal. Então, as empresas, digamos que a CGU chegue à conclusão de que o programa, ele não foi suficientemente implantado de acordo com a nossa metodologia. A empresa vai ter a oportunidade de elaborar um plano de conformidade para que ela faça os ajustes necessários em relação ao seu programa de integridade. Alguma pergunta até aqui? Cristine, é Júlia aqui da Motiva. Oi, Júlia. Tudo bem? Tudo. Você tem previsão de quando o sistema SAMP vai estar disponível para a gente colocar as informações do programa de integridade? Nós estamos só aguardando isso, ansiosamente. Sim, estou sabendo. Que bom receber sua pergunta. Sim, o sistema ele já está pronto. Que fase que nós estamos agora? Inclusive, tivemos uma reunião na sexta-feira com todos os ministérios, as autarquias e fundações, para explicar um pouquinho mais. Então, o sistema está pronto, ele já está operacional. Nós fizemos o cadastramento de todos os pontos focais dos órgãos contratantes. Tá? E o próximo passo agora é que os órgãos passem a fazer a inserção no sistema desses contratos que estão dentro do escopo. A partir do momento que o órgão fizer essa inserção, e aí eu vou te dizer que já está disponível para eles fazerem, nós, na verdade, já temos órgãos que já inseriram informações contratuais no nosso sistema, e a partir desse momento, a empresa vai ser notificada, no caso da Motiva, inclusive, né, para que faça a inserção do programa, tá? E, inclusive, na área de vocês, Júlia, a gente sabe, é uma área, assim, que vai ter, a gente já identificou, né, já visualizou aí inúmeros contratos que estarão dentro do escopo. Então, a gente está bem próximo aí, tanto do Ministério de Transportes, quanto das agências e entidades vinculadas, tá? Maravilha. Obrigada, Cristine. De nada. Aqui falando... Você falou dos estados. Oi? Não ouvi, Rafa. Aproveitando a pergunta que a Motiva fez, os estados
municípios, eles vão usar, imagino, sistema próprio ou mesmo em papel. Tem algum estado que, eventualmente, eu sei que vocês têm coordenação com eles, tanto via CGU quanto via CONAS. Primeira pergunta é se você chegou a algum estado que também desenvolveu algum sistema para receber, ou se tem algum estado ou município que está fazendo algum tipo de convênio com a CGU para usar o SAMP. Obrigada, Rafa. Ótima pergunta também. Sim, existem estados que possuem, bem poucos, tá? 2 ou 3 que possuem sistema próprio e já estão utilizando já estão realizando a avaliação, tá? Mas mesmo esses que a gente já mapeou, que possuem sistema próprio, alguns já manifestaram interesse de migrar para o sistema da CGU. Então, hoje, nos próximos dias, nós devemos iniciar projetos pilotos com estados e municípios que se manifestaram nesse sentido, no sentido de utilizar o nosso sistema, para que a gente coloque em prática já as avaliações deles também, tá? Isso é perfeitamente possível, porque nós desenvolvemos em conjunto, através da nossa rede nacional de integridade que nós temos com os entes subnacionais, nós desenvolvemos uma metodologia que é adaptável para todo e qualquer ente da federação, tá? Então, todo e qualquer estado, todo e qualquer município que quiser utilizar o nosso sistema e que quiser utilizar a nossa metodologia, porque é importante que se diga que precisa utilizar a metodologia da CGU, ainda que em níveis diferentes, porque a gente sabe também que cada estado e cada município pode ter um nível de maturidade diferente. E nesse sentido, houve uma proposta conjunta, inclusive, para que os estados e municípios fizessem a sua regulamentação com base nessa metodologia da CGU, ainda que adaptável a cada ente subnacional, tá? Então, de forma mais direta, sim, Rafa, existem alguns que já possuem sistema e avaliações, com várias dificuldades, a gente recebe muito relato nesse sentido, dificuldades principalmente porque existem entes que regulamentaram valores muito baixos e acaba que o escopo ficou gigante e eles não têm capacidade operacional para fazerem as avaliações. E também em relação ao sistema, eu não sei, acredito que alguns de vocês já tenham utilizado o nosso sistema SAMP. Claro, quando a gente fala de Proética, a gente está falando de um outro mundo, né? Então, a gente tem um nível ali de complexidade bastante alto. Não é o caso aqui. A gente sabe que aqui existe, no âmbito das contratações, existe sim um nível de exigência por conta do risco, porém, não é o mesmo nível do Proética. A inspiração é Proética, mas nós quisemos trazer um meio termo, porque a gente está pensando que, neste momento, é uma exigência nova e que o nosso principal papel é fomentar a integridade no âmbito de todas essas contratações, ok? Muito bem, aqui, falando um pouquinho da metodologia, ela é um pouco diferente. Lembrando, as premissas e as nossas diretrizes, elas permanecem as mesmas, sejam de áreas, sejam de critérios, porém, a gente distribuiu na metodologia de contratações, de acordo com a portaria, níveis de quesitos e de elementos. Os elementos mínimos, que também acho que já é bastante conhecido por vocês, pode passar. E falando aqui, como é que vai ser a consideração final em relação ao programa de integridade considerado e implantado pela CGU. Então, por cada uma das áreas, a gente tem a pontuação mínima de 45%, o montante total 70%, e os elementos mínimos têm que ser cumpridos e precisam estar presentes necessariamente 100%. Por que a gente fez isso? E aí pode acontecer assim, nossa, mas é praticamente a mesma pontuação do Proética. Mas é diferente. Por que é diferente? Porque a gente distribuiu os quesitos de forma diferente, e também o quantitativo de questões e de quesitos, ele é bem menor. Então, a gente trouxe muito a visão de contratação, dando ênfase principalmente nas questões sensíveis relacionadas a contratações de grande vulto. Aqui tem a parte das sanções.
acho que não precisamos falar disso nesse momento. Se vocês quiserem, depois a gente volta. Aqui eu trouxe um quadro que a gente fez há alguns dias atrás, mas já para vocês terem uma visualização do nosso escopo atual, ou seja, a partir do momento que o decreto entrou em vigência, a gente, mais contando aí os contratos que foram firmados a partir do decreto e mais os contratos desse ano também, enfim. Isso aí, se eu não me engano, foi fevereiro, o levantamento que a gente fez. Então, a gente tem já 81 contratos que estão dentro do nosso escopo, né? Esperávamos menos, mas vamos lá, é o nosso desafio também, no sentido de trabalhar em todos esses contratos e estabelecer, eventualmente, a criticidade. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? A gente ficou curioso por que o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira tem 14, mas só uma coisa. Sim. Porque eu tô de óculos e não consigo ver nada. Aí, lembrando, assim, Rafa, esse levantamento, ele é de sistema, né? Então, dos sistemas de contratações. Pode acontecer de ter algum dado aqui que não necessariamente se aplica. Então, cada um desses itens, de acordo com os órgãos, a gente vai entrar na minúcia para saber e confirmar se de fato tem. Porque tem questões aqui que talvez não pode atingir o valor, e aí caracterizados dessa maneira, mas não necessariamente são contratações de grande vulto. Tá? Ô, Cris, eu imagino, a gente estava até conversando aqui na nossa reunião interna, que a CGU e a Diretoria de Integridade Privada particular tem um desafio de aumento do escopo da atuação da Diretoria de Integridade Privada, né? E vocês têm já assim, uma estimativa de quantas avaliações vocês vão ter que fazer por ano, mais ou menos? Não, a gente não tem essa estimativa ainda, porque esse levantamento aqui, por exemplo, é o que a gente fez recentemente, né? Então, agora que a gente vai conseguir estimar, de acordo com o nosso escopo, de acordo com o nosso universo de quantitativo, quantas avaliações a gente consegue fazer. O ponto positivo é que hoje a equipe que cuida das avaliações, ela está praticamente quase que integral no Proética, né? Mas o Proética, ele está já indo para a finalização. Então, a partir daí, a gente vai começar a atuar nas avaliações de fato, né? Aqui das contratações. Então, esse é um ponto positivo, por quê? Porque se a gente tivesse aí um início, e talvez por isso que atrasou, entre aspas, um pouco, o nosso início aqui das avaliações em contratações por conta do Proética. E aí a gente, talvez numa próxima conversa, a gente já consiga dizer tanto o nosso planejamento de previsão de quantitativo de avaliações, né, quanto a nossa necessidade, ou seja, quanto que a gente precisa, inclusive, em termos de fomentar aqui, aumentar o nosso quadro de auditores. Tá, Rafa? Obrigado. Oi, Cristina. Roberto Tavares. É um prazer ouvir a palestra, super, super interessante. Uma pergunta rápida, né? Desse critério de contratação de grande vulto, entra a ata de registro de preço ou só contratos mesmo? A gente fala em contratos, né? Então, assim, vamos lá. E essa questão das atas aí é também uma das questões que estão aqui internamente para a gente discutir. Mas quando a gente fala, e uma dúvida que acontece mas tá ali na ata, eu já preciso apresentar o programa. Na verdade, assim, a gente fala de contrato assinado. Então, a obrigação, ela passa a existir a partir do momento que existe um contrato assinado a partir de 261 milhões, tá? E aí, existe a questão de valor global e valor por órgão. O MGI, e aí é outro órgão que tem caminhado junto conosco, assim, para a gente estabelecer esses referenciais, né? E numa reunião, a gente entendeu que, a depender do valor global, ali, do valor total que aquela ata prevê, incidiria a obrigação, tá, Roberto? Mas de fato, uma questão que a gente ainda está analisando para ter um posicionamento final aqui, tá?
Perfeito. E aí, assim, do ponto de vista do setor privado, né? Porque eu acho que os clientes também têm essa mesma dúvida, né? E aí, até porque há até um compromisso de fornecimento do lado do privado, mas não necessariamente de aquisição do ente público, né? E aí a gente fica com essa dúvida, mas a gente entende até que pelo fluxo aí super explicativo que você colocou, talvez um primeiro posicionamento é vir do próprio ente que assinou a ata, né? Ele precisa cadastrar no Perfeito, sistema, perfeito. não é o privado que tem que se posicionar sobre uma questão que Não. é muito simples, na verdade, né? Exato, Roberto, não é o privado. Na verdade, o privado ele só vai, digamos, precisar se preocupar a partir do momento que ele receber aquela notificação, né? A notificação do sistema, olha, está enquadrado. Agora, claro, em termos de previsão, se você vai participar de um procedimento onde você prevê aquele valor, já recomendamos fortemente que já exista, né, a estrutura do programa de integridade. Na verdade, a gente vê que na grande maioria dos casos, quando a gente fala de contratações de grande vulto, e aí a gente fala normalmente de empresas que já possuem um porte e um programa de integridade minimamente estruturado, tá? Então, a partir do momento que vai abarcar e vai entrar aí nessas contratações, ou ainda que via um outro ente de ata, de registro de preço e tudo mais, é importante que já tenha uma estruturação mínima, né? Para que quando ele receba o comando, ele esteja pronto para inserir as informações do sistema. Mas sim, eu entendo essa preocupação que você trouxe, e a Motiva também já tinha nos trazido, e a gente insere, em que momento a gente insere? Isso é ótimo, demonstra que as empresas estão preocupadas em atender a obrigação, em atender ali o papel que lhes cabe, mas com certeza depende da gente, depende aqui da administração pública dizer em que hipóteses, em que situações que haverá essa obrigação. Perfeito, obrigado. De nada. Aqui é a questão da reabilitação, então, só relembrando o que eu falei no início, a reabilitação, ela, de fato, necessariamente vai precisar de uma avaliação do programa de integridade. Já tivemos aqui, sim, alguns casos, mas ainda no escopo aí da fase de transição entre a lei anterior e essa lei, entre a lei anterior e a nossa regulamentação atual. E aí, como sempre, né, a gente, nessas fases de transição entre uma regulamentação e outra, nós nos deparamos com alguns desafios e precisamos fazer as adequações necessárias, principalmente em relação à metodologia. Mas é importante que se diga que aqui nós demos uma grande ênfase na parte da remediação, das medidas remediadoras. Então, considerando que a empresa ela está impossibilitada de contratar e ela decorrente de uma penalidade que lhe foi aplicada, e aí a gente faz uma análise das irregularidades lá de trás e que medidas de remediação que a empresa adotou no âmbito do seu programa de integridade para minimizar os riscos de novas ocorrências daqueles problemas que já aconteceram anteriormente. Aqui, a reabilitação, não existe a possibilidade de uma empresa ser reabilitada sem programa de integridade, então isso veio de forma muito enfática na nova regulamentação. E não existe a possibilidade de plano de conformidade, como acontece no âmbito do grande vulto. Então, aqui, no momento que a empresa vai pedir a reabilitação, e eu acho que isso é importante para vocês também, porque o que a gente já recebeu até agora sempre tem o acompanhamento também dos escritórios de advocacia, das empresas. É importante que o programa já venha a ser apresentado de uma forma que, de acordo com a nossa metodologia, ele vai ser considerado um programa ok, implantado e que atende às medidas de remediação. Cris, posso interromper para fazer uma pergunta Claro, que eu estava discutindo aqui? A gente ficou com dúvida do fluxo disso na prática, tá? Pensando que a integridade, né, os programas de integridade, eles são critério de desempate, né, nas licitações, e segundo, tem um prazo de avaliação pela CGU, enfim, como é que isso vai funcionar quando for uma decisão de go e não go, e como é que vai funcionar quando a própria empresa que eventualmente estiver ali realizando a contratação não passar nos critérios do programa de conformidade
exigidos pela CGU. Como que isso vai funcionar na prática? Que eu acho que eu estou com dificuldade ainda de Não, visualizar. ótimo, ótimo. E Dora, passa o próximo slide, por favor. Na verdade, até foi talvez eu que deveria ter explicado melhor, porque tudo que eu falei até agora, até então, é no âmbito das contratações de grande vulto, não é na hipótese de critério de desempate, tá? Tá. Então, eu falei, tudo que eu mencionei até o momento, a gente estava falando de avaliações no âmbito de contratações de grande vulto. Na sequência, agora, o último slide, eu falei da reabilitação e agora eu vou falar do desempate. O desempate, ele é um pouco diferente, como você mesmo falou, e a tua dúvida é super pertinente, porque, poxa, mas aí como é que vai ser? A CGU vai parar o procedimento ali, o processo de contratação para fazer a avaliação? Não, tá? Por isso que a sistemática da utilização do critério de desempate é um pouco diferente. Então, como é que vai acontecer no critério de desempate? A empresa proética, ela vai apresentar que ela é proética e pode utilizar aquilo como critério de desempate, sendo considerado que ela possui um programa de integridade devidamente implantado. O Pacto Brasil, da mesma maneira, então ali através do Pacto Brasil, e aí por isso que é importante, a gente vem cada vez mais estimulando que as empresas façam adesão ao Pacto Brasil. Então, a gente entende que, através do Pacto Brasil e de uma nota de autoavaliação que a empresa faz no âmbito do Pacto Brasil, ela pode ser considerado que ela possui medidas minimamente implementadas do programa de integridade, então ela vai e apresenta também, uma das formas de ela apresentar no âmbito da contratação como critério de desempate. E a avaliação da metodologia da CGU, como é que vai acontecer? Não vai ser durante o processo. Então, os órgãos, todo o procedimento licitatório que houver a utilização do critério de desempate, do programa de integridade, como critério de desempate, nós seremos informados. E aí, de novo, vai se formar aí um escopo de possíveis avaliações a posteriori. Então, é importante que a empresa, quando ela disser que ela tem aquelas medidas do Pacto Brasil, por exemplo, ou que ela é proética, se bem que ela é proética, ela vai servir a sistema, dificilmente vai burlar, mas pode acontecer, né? Porque a gente vê muita coisa estranha, digamos assim, no âmbito das licitações. A empresa precisa saber que ela tem a responsabilidade do que ela está declarando. Então, se ela está dizendo, olha, eu tenho programa de integridade implantado, está aqui a minha declaração de autoavaliação do Pacto Brasil, das minhas medidas de integridade, e eu quero utilizar como critério de desempate. Isso acontece muitas vezes no âmbito de pregão, né? E aquilo pode ser objeto de avaliação a posteriori da CGU, tá? Então, não vai ser no curso do processo, porque aqui, como critério de desempate, a gente está falando de toda e qualquer contratação. Aí não é só grande vulto. Toda e qualquer contratação hoje pode ter, a empresa pode se utilizar do seu programa de integridade como um dos critérios de desempate. Eu consegui explicar? Desculpa, eu só posso confirmar, então, porque eu acho que está bem claro, eu só queria confirmar, porque acho que isso é importante. Para efeitos de desempate, a CGU não vai fazer análise prévia. A empresa, se é proética, ela é proética, só que proética é minoria. As demais empresas que tenham interesse em usar o programa de integridade como critério de desempate vão precisar, a ideia é que, então, elas vão para o Pacto Brasil, que é proética, é minoria. No Pacto Brasil, elas vão fazer a autoavaliação e essa autoavaliação será suficiente para efeito dela usar o critério de desempate. Só que, não 100%, mas uma amostra daquelas empresas que usaram o Pacto Brasil como critério de desempate será sujeita à auditoria da CGU nessa avaliação metodológica. Se a CGU notar nessa auditoria que a empresa mentiu quando ela falou lá que tinha um programa para efeitos do critério de desempate, vai se aplicar as sanções. Além disso, a empresa vai ficar a mesma lógica da empresa que em obra de grande vulto, em cotação de grande vulto, não tinha programa. Ou seja, vocês vão informar o órgão que deu negativo na avaliação da CGU, e aí chama o segundo, é isso? Ele cita, o que faz? Como é que é essa parte final que eu não... Ele o quê? E aí, no caso de a CGU auditor, seja grande vulto, seja desempate. Deu ruim a auditoria da CGU. Bola preta. Não tem.
Nesse caso, o que acontece? Eles mandam de volta para o órgão e o órgão relicita? Não. Boa. Até foi a parte que eu passei das sanções, eu ia falar um pouquinho, então vamos só fechando aqui a questão do desempate, o teu raciocínio está 100% correto, é isso mesmo, tá? Só lembrando que também existe a possibilidade da empresa utilizar, se ela já passou anteriormente por um processo de avaliação do seu programa pela CGU, aqui no âmbito das contratações. Então, essa avaliação, ela tem uma validade de 2 anos, ela também pode utilizar como critério de desempate, por óbvio, né? Em relação ao Pacto Brasil, é exatamente isso. Não vai existir, em nenhum dos casos, não vai existir avaliação prévia, tá? A CGU não vai dizer previamente, ok, existe um programa de integridade implantado, pode utilizar como critério de desempate. Não, o mecanismo que a gente pensou seriam exatamente essas 3 hipóteses. Proética, Pacto Brasil, dentro de uma nota mínima no Pacto Brasil, como você bem colocou, e uma avaliação anterior da CGU. Fechando aqui o desempate, Dora, se você puder voltar lá para a parte das sanções, como é que vai acontecer em qualquer hipótese que, ao final, se chegar à conclusão, após a nossa avaliação, auditoria, enfim, de que o programa não está suficientemente implantado ou de aquela declaração do Pacto Brasil foi utilizada indevidamente, enfim. Acho que é um pouquinho antes, Dora. Vai existir um novo procedimento de responsabilização, digamos assim. A gente traz aqui uma nova categoria de processo de responsabilização das empresas, tá, Rafa? E aí, esse processo ele vai ser conduzido aqui no âmbito da CGU mesmo, tá? Então, assim, como é que vai acontecer? A gente vai, considerando que a CGU fez a avaliação, barra auditoria, a CGU entendeu que aquele programa não foi suficientemente implantado. E aqui a gente não está falando só do programa não implantado, a gente está falando de outras hipóteses de infrações, digamos assim, que a empresa pode vir a cometer no curso de todo esse processo. Então, assim, não entregou, é passível de advertência, omitiu informações, é passível de advertência. Programa não apresentado, que isso pode acontecer, então participa aí de um grande vulto e simplesmente não apresenta, aplica uma multa, e aí tem a oportunidade de apresentar, enfim, e aí transcorre aí o decreto e a nossa portaria trouxe toda a descrição das possíveis infrações, das penalidades e de que forma isso vai acontecer. Então, aqui, a gente vê advertência nas hipóteses de atraso de entrega e omissão de informações, multa nas hipóteses de programa não apresentado ou não implantado, que pode se acumular com o impedimento, tá? E a inidoneidade, a previsão foi quando essas empresas forem reincidentes nas hipóteses de programas não apresentados ou não implantados. Ficou um pouco mais claro a questão de como que isso vai acontecer? Ou seja, a empresa... O exemplo que você deu, desempate. A empresa apresentou lá a declaração do Pacto Brasil, dizendo lá que cumpre, atingiu aquela nota mínima que é exigida para fins... Lembrando, tá, gente? O Pacto Brasil, nós não fazemos nenhum tipo de avaliação via de regra. Então, é um projeto, é um programa totalmente para as empresas e entidades privadas. Então, nós não fazemos a verificação dessa autoavaliação. À exceção quando essa autoavaliação é utilizada para um benefício da própria empresa, como é o caso aqui do desempate. Ficou um pouco mais claro, Rafa? Aqui ficou super claro. E as multas e a inidoneidade são multas da lei de licitações, ou vocês vão abrir um par pelo inciso 4 aqui? Então, não vai ser nem par, não vai ser par, mas vai ser uma espécie de par, digamos assim. A gente até teve essa discussão aqui internamente. Vai ser um novo procedimento de responsabilização, que a gente não pode falar de par, porque não é com base na lei anticorrupção. Nas hipóteses que a gente previu de irregularidades e infrações da lei anticorrupção, aqui na nossa regulamentação, vai lá para responder no âmbito da lei anticorrupção através de par. Aqui também é um processo administrativo de responsabilização, mas de uma outra categoria, digamos assim, por descumprimento da lei dessa nossa regulamentação. Aquelas irregularidades já usuais previstas na lei de licitações,
elas continuam sendo apuradas pelos órgãos. O que a gente previu aqui de irregularidades são todas relacionadas à questão da apresentação do programa de integridade, que é com essa obrigação aqui que a CGU está tratando. E aqui, só para, se vocês quiserem, né, tem os QR Codes do decreto, da portaria. Nós já temos um guia, isso é importante aí até por algumas perguntas, então, o guia do sistema de grande vulto, tá? Então, aqueles que entendem que já se enquadram, se quiserem dar uma olhada nesse guia, tem também o documento orientativo, e o nosso guia do programa de diretrizes, que vocês já conhecem também. Eu estou querendo achar aqui, Rafa, os artigos eu ainda não sei todos de cabeça, mas... A multa? Você achou? A gente achou, gente. 20. 20. Ficaram com alguma dúvida sobre essa questão da multa? Podem falar, gente, vamos lá. A gente estava realmente, e aí e acho que estava com os colegas aqui olhando também, porque a gente não lembrava se estava a previsão, se era a previsão do decreto ou se estava usando outra lei, mas no próprio decreto já fala, né? A multa já no mínimo 1%, no máximo 5% do valor da licitação. Isso, a multa pode nós ser já alta. fizemos. 5%. O contrato Pode. de multa é dinheiro. Fora a Sim, declaração de criminalidade. Exatamente. Claro que isso são hipóteses, a gente está falando aí de hipóteses que a gente espera não encontrar, né? Porque, de novo, as contratações, via de regra, de grande vulto, são com empresas que a gente sabe que ou já possuem programas ou que deveriam possuir, porque a partir do momento que vão contratar grande vulto com a administração, com o governo, necessariamente precisam de medidas ali que se adequem àquele risco inerente a essa relação, né? Então, de fato, assim, quando a gente trouxe esse referencial das multas, e aí a gente colocou esse máximo do valor do contrato, né? A gente pensa sempre de forma que isso seja utilizado de forma muito excepcional, né, Rafa? Excelente, Cris. Tá. Pessoal, E aí, Cris, só terminou a desculpa, apresentação, a gente interrompeu Rafa. você 58 vezes, então não queria interromper. Você terminou a apresentação? Sim, eu terminei, e aí só para, de novo, trazer, assim, que eu acho que é um ponto que realmente, ainda mais para advogado, né, e eu digo isso porque eu sou advogada também, é um ponto que talvez surjam realmente essas dúvidas, a partir do artigo 17 ali, quando a gente fala das infrações, né, então a gente está trazendo aí uma nova categoria, digamos assim, de infrações relacionadas a essa obrigação prevista em lei, tá? E aí a gente tentou, mas aí de novo, se vocês ficarem com dúvidas ou tiverem até sugestões de aprimoramento, a gente fica super à disposição. Mas nós tentamos aqui trazer os dispositivos prevendo todas as infrações possíveis dentro desse processo que a gente imaginou que pudessem acontecer. Então, simplesmente a empresa não entrega, não justifica, entrega fora do prazo, ou entrega a documentação daquele jeito. Dificulta a nossa verificação, enfim, e aí a gradação também a gente tentou trazer de forma bem sistematizada, inclusive falando ali de nota de indiciação, depois trouxemos as penalidades, e já com uma certa dosimetria, tá? Mas, como sempre, assim, com certeza isso não está perfeito, está longe da perfeição, mas é o que a gente conseguiu depois de muito estudo e muita discussão interna que a gente pôde trazer de previsão, de mínima previsão, né, para quem está atuando aí nessa área. Tá. Não sei também se isso pode ser respondido, tá? Mas a gente queria saber se tinha alguma previsão, ou se pode ser informado quais estados já manifestaram interesse em usar o SAM. Posso, acho que não tem nenhum problema de te dizer não. Rio Grande do Sul já manifestou interesse. Rio de Janeiro, eu não lembro assim totalmente de cabeça. Eu sei que do Nordeste, pelo menos 2 estados também, mas eu não vou citar porque eu posso me confundir. Que eu lembro de cabeça, assim, seriam esses.
tá? Existem outros, mas eu não vou dizer porque eu tenho receio de não... Mas eu posso compartilhar com o Rafa. Até vamos combinar o seguinte, no momento que a gente começar os projetos pilotos, eu posso compartilhar essa informação com o Rafa e ele compartilha com vocês. Ajuda, né? Uma licitações que já participar. E, Cris, você acha que... Vou falar em meu nome, mas eu acho que é o nome de quase todo mundo que eu falei aqui. Se a gente puder, de alguma ajuda, se é que alguém ligue lá no órgão e fala, pô, adere ao SAMP, a gente faz. A gente faz uma força-tarefa, porque ia facilitar, acho que muito a vida das empresas que licitam em vários lugares. Né? Sim, com certeza. É muito mais fácil. Né? A metodologia única. Ainda mais que a gente pensa em municípios. É que município eu sei que obra de grande vulto deve ser menos, mas ainda assim, acho que ia ser muito, muito positivo se tivesse. Acho que quando aconteceu no pregão também acabou tendo depois uma consolidação dos sistemas. Aqui é possível que tenha a mesma coisa. Ô, Cris, o artigo 17, ele menciona, você bem falou, que se tiver uma infração da lei anticorrupção, vai ter 2 processos que correrão juntos. Estou entendendo, por exemplo, se alguém mandar informação fraudulenta para a CGU, que cairia ali como uma fraude, então é isso que vai acontecer, a pessoa vai responder. A empresa que mentir, mandando informação falsa, documento falso, não trabalhasse no programa de integridade, ela poderia sofrer aqui 2 sanções. Uma sanção de até 5% do valor do contrato, além de um ato indevido, o ato lesivo à administração pública, de até 20% do faturamento bruto. É isso. É isso. Mas aí não pode. Tem espaço para. É bom não mentir. Não, mas tem espaço para alegar desidem, né? Na minha opinião, o pessoal acha que não. Porque são bens jurídicos distintos. O Atlas não mesmo. Não. Vai ter uma ótima. É um ótimo. Nada como em evento de advogado. Exatamente. Não, e bem normal que dê essas discussões mesmo, tá? E, em princípio, a gente pensa que são infrações distintas e atos distintos, né? Assim, o ato praticado pela empresa foi mas a repercussão aconteceu em 2 legislações diferentes, enfim. Mas são discussões, podemos já colocar uma mesa de debate sobre isso, inclusive, né? Não, se eu tiver um cliente que faça isso, vai ver, Zenilda. Segundo a Clara, o programador de mim nunca foi embora. Claro. É claro. Pessoal, mais dúvidas? Eu sei que a gente basicamente não deixou a Cris terminar um raciocínio. Não, é ótimo, mas eu te falei que a ideia era essa mesmo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa interação, como um bate-papo mesmo. Eu acho que a gente aprende, todo mundo aprende muito mais dessa forma, né? Gente, mais dúvidas? Dora, não sei se o pessoal que está online mandou dúvida no chat, eu não estou com acesso ao chat, mas se tem, você pode, se não tem. Cris, então eu vou fazer uma longa despedida para ver se alguém tem dúvida, já que já deu tempo. Eu acho que teria que aprofundar mais nesse tema. É só Cris, Maurício te falando, tá? Refletindo agora, só me parece um pouco severo demais na hipótese de que quando não há má-fé, a empresa, além de ser desclassificada, ela correu o risco de sofrer uma inidoneidade e as outras consequências. Aí não vai ter. Eu acho que é isso. Quando não houver má-fé, ela vai ter a oportunidade de um plano de conformidade. Então, ela não vai ter uma sanção, por exemplo, como impedimento, se ela tiver de boa-fé e demonstrar isso através do plano que vai ser oportunizado para ela. Acho que essa é um ótimo ponto. Assim, inclusive, a gente já recebeu questionamento assim, poxa, mas ela já sabe da obrigação. Eu acho que até foi no seminário de EBRAC, se eu não me engano. Não só aí, mas a gente já recebeu algumas considerações assim. A empresa já sabe que possui obrigação. No momento que ela entra na contratação de grande vulto, ela já sabe que ela vai ter que apresentar o programa de integridade. O nosso procedimento em relação a essa apresentação é todo o procedimento acompanhado, digamos assim. Que ela vai ter o sistema, ela vai ter um canal de dúvidas, ela vai apresentar, a gente vai analisar, a gente vai interagir, ela vai ter uma série de oportunidades ali para, de fato, cumprir aquela obrigação. Aí chega no final, não cumpriu.
ainda assim, a gente, dentro do princípio da boa-fé e de que a nossa ideia aqui não é penalizar a empresa, a nossa ideia é realmente trazer relações mais íntegras, então trazer empresas com programas de integridade sólidos para evitar a ocorrência de fraude. Essa é a nossa ideia aqui. Então, por isso a gente previu, na verdade, não um, mas duas hipóteses de plano, de duas situações de que ela é oportunizada, a empresa recebe essa oportunidade de apresentar esses planos de conformidade. E aí fomos questionados nesse sentido, poxa, mas ela já sabia, vocês dão o prazo e ainda assim vai ter plano de conformidade se ela não atender? Sim, vai ter. Porque, de novo, o que a gente quer é que a empresa construa esse programa de forma consolidada e de forma a minimizar os riscos e evitar a ocorrência de fraudes. Cris, queria demais agradecer vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. A gente está vendo qual vai ser o próximo tema que você vai falar. A gente tem uma lista de dívidas. A Cris é praticamente colunista das reuniões do BRAC. Acho que, pelo menos para mim, foi super esclarecedor. Acho que é um tema novo, super interessante. A gente comentou aqui, hoje é a reunião de abertura do nosso biênio da diretoria de compliance e investigações, a gente comentou sobre quão bom tem sido quão boa tem sido a troca com a CGU, e a sua participação hoje acho que é um símbolo dessa qualidade. Acho que os pontos que você trouxe são muito interessantes, acho que ajudam a gente da perspectiva prática também a conversar com as empresas. Falei hoje na reunião um pouco mais cedo que a CGU disse para o IBRAC que gostaria de ter mais interlocução com as empresas, né? De que pensar em novos fóruns e algumas coisas estão na nossa cabeça aqui no nosso to-do, de trazer uma proposta para vocês para aumentar ainda mais essa transparência 360 que a CGU quer implementar. Mas acho que a sua participação aqui hoje sublinha justamente como vocês já fazem isso. Né? Acho que é um tema novo para várias empresas que interagem com a administração pública, e mesmo antes dela estar materialmente na prática, as empresas preenchendo, elas poderem se preparar, pelo menos para mim foi super interessante. Gente, a gente tenta ser sempre pontual nas reuniões do IBRAC, porque a gente, considerando que a gente teve 10 minutos de atraso técnico, a gente só atrasou 5, que na verdade é 0. Verdade, com certeza. Cris, obrigado pelo seu tempo. Pessoal que está remoto, obrigado por ter estado com a gente. Próxima reunião, 18 de março. Valeu, Cris. Tchau, gente. Muito obrigada também. Até mais.